Hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante na arte, que é olhar para uma obra e não chutar uma resposta qualquer, tentar entender o que é aquela imagem, o que será que o artista quis dizer com aquilo. Vocês já viram essa imagem aqui? Se chama o gótico americano, do Grant Wood. Normalmente as pessoas olham para uma imagem como essa e elas dizem, legal, troféu joinha, gostei. Mas na arte a gente precisa ir mais fundo. Lá ele, Pro Max. Quando a gente lê uma imagem, a gente interpreta ela, a gente faz isso em diferentes níveis. O nível 1, que é o mais simples, o mais básico, ele apenas olha para a imagem e descreve ela. É o nível descritivo. Sem inventar história, sem criar nada, ele diz o que tem. Tem um tio velho ali, uma tia do lado, tem uma igreja ali no fundo, ele tá segurando ali um tridente, uma ferramenta, e era isso. É importante ressaltar que nesse nível de interpretação, crianças pequenas que ainda não têm a formação necessária para abstrair, elas fazem esse tipo de interpretação, normalmente. E também pessoas que não têm muita ligação com arte, não tem esse hábito de ler e tentar interpretar imagens. Tá? No nível 2, que é o formal, a pessoa já começa a perceber e tentar descrever o que tem ali na questão de técnicas que o artista usou. Cores, texturas, luz e sombra, né? Ele olha para essa imagem, por exemplo, que é a Noite Estrelada do Van Gogh, e começa a dizer, ele tem sobreposição de pinceladas, ele utiliza uma técnica rápida, tem cores que contrastam, tem luz e sombra, então ele vai tentando achar a parte formal dessa obra. Já o nível 3 é o nível interpretativo. A pessoa que olha para a imagem, como essa aqui, que todo mundo conhece, que é o grito, ela já começa a tentar interpretar essa obra, né? Já existe uma abstração, então a pessoa começa a achar sentimentos nessa obra, né? Um sentimento de desespero, de medo, de angústia, por exemplo, para essa aqui. Ele consegue ir um pouco além da formalidade ali, só da parte técnica. Aqui existe uma questão. Quando a pessoa ela acha que o sentimento retratado pertence ao artista, existe um pequeno problema, porque o artista ele tá além disso, ele faz a obra pensando em todas as pessoas que se identificam com esse problema ali que ele está abordando na obra de arte dele. Não é sobre... Ele pode usar o sentimento próprio dele como alavanca para criar essa obra? Claro que pode, mas ele não está falando só dele, vai muito além disso, né? E quando as pessoas conseguem se identificar ao longo dos anos, a obra foi criada, 500 anos atrás, e hoje em dia as pessoas ainda se identificam, é porque essa obra ela é atemporal, ela ganha um significado, uma importância muito maior do que obras mais simplórias, por exemplo, tá? Então o artista geralmente ele faz sobre sentimentos, ele aborda sentimentos na obra, mas não é sobre os sentimentos dele, ele está falando de forma mais ampla, de forma mais geral na sociedade. E um quarto nível de interpretação seria o contextual, crítico, em que a pessoa, quando ela interpreta, por exemplo, essa obra aqui, que é a Guernica, de Pablo Picasso, ela busca entender em que época foi pintada essa obra, qual é o contexto que essa obra foi pintada, para entender toda a dramaticidade dela, os sentimentos que estão sendo abordados ali pelo artista, e se ele conseguir trazer para os dias de hoje, para a realidade que a pessoa que está interpretando vive, ou de outras pessoas na sociedade, né? Então, quando a pessoa tá nesse quarto nível aí de interpretação, né? A interpretação dela tá nesse nível, ela consegue e ela tenta buscar qual o contexto, né? Quem foi que pintou, em que época essa obra foi feita, por que será que ela foi feita? Hoje em dia se torna muito mais fácil, a gente tem acesso ali mais rapidamente, né? Aos dados da obra, em que contexto, em que país, em que lugar do mundo ela foi pintada,
para a gente poder entender e interpretar, fazer a nossa interpretação, fazer as nossas relações com a nossa vida, com a nossa sociedade atual, com o lugar onde a gente vive, certo? Muito importante, então, a gente entender esses níveis de interpretação, e quanto mais a gente tentar e ver obras e tentar interpretar elas, mais a gente vai melhorar nessa questão. É comum no início a gente olhar para uma obra e às vezes não ter o mínimo de ideia do que se trata, mas aí a gente vai pesquisar na obra quais são os elementos, o que o artista colocou lá de elementos que pode nos ajudar a interpretar, porque cada coisa que ele colocou lá é proposital para a gente entender alguma coisa. Não tentar entender, tipo, fazer hipóteses com o que não está na obra, e prestar muita atenção quando tem pessoas. Então, a feição dessa pessoa, a expressão dela vai nos ajudar a interpretar o que sentimento está ali nessa obra, certo? Gente, convido vocês a deixar o like e a hypar esse vídeo aqui, se ele for interessante para vocês, e enviar para quem vocês acham que seria legal, né? Quem está trabalhando isso em sala de aula. E peço para vocês seguirem lá no Insta, Sor_Jax, tá aqui, pra gente fortalecer lá no Insta e aqui, certo? Se inscreve no canal, segue lá no Insta e vamos para mais. Abraço!